Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos uma função para remover elementos, né? Remover um elemento de uma lista duplamente encadeada. Então, se você está curtindo aí essa série de vídeos, né, de estrutura de dados que a gente está fazendo para reposição, né, de aulas no curso de estrutura de dados do IFSP Campinas, se você está curtindo aí, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha com o pessoal aí. Vamos lá então fazer a nossa função de remover, tá? Remover elementos de uma lista. Então, novamente, eu venho aqui no nosso código, vou vir aqui no meu listadup.h, tá? Eu vou criar uma função de remoção. Então, remove, deixa eu ver o nome que eu dei aqui vou abrir aqui o include lista, que é a nossa lista simplesmente encadeada, nossa lista simples. Deixa eu ver aqui. Lista. Oxe, aqui eu esqueci de colocar a função de remover, né? Mas não tem problema. Vamos criar a função de remover aqui. Tá? Então remove nodup aqui, tá? Remove nodup de uma lista duplamente cadeada. Então vou passar a lista e eu vou passar um dado valor que eu quero remover. Só que, caso ela não remova, eu não vou fazer nada, por isso que eu não retorno nada. Eu poderia retornar um valor aqui para indicar uma mensagem que não foi removido nada, porque não achou, mas eu, a princípio, não vou fazer nada disso. Tá? Então, vou copiar aqui. Eu coloquei depois de inserir no fim, né? Vamos colocar aqui essa função. Tá? Então, beleza. Temos aqui uma função de remover nó na lista duplamente encadeada. Beleza. Agora a gente tem que analisar os casos, né? Primeiro caso, né? O elemento está na lista. O elemento ele é o primeiro da lista, né? Esse é o primeiro caso, porque se ele for o primeiro da lista, a gente vai remover e vai ter que consertar os ponteiros, o encadeamento de uma maneira. Mas então a primeira coisa que eu tenho que perguntar, antes disso, na verdade, é se a lista não está vazia, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu tenho uma função que verifica se a lista está vazia, certo? Então eu posso fazer assim, ó, esse ponto de exclamação significa o comando não. Então se a lista, né, se a lista não está vazia, né, se não, lista duplamente encadeada vazia, é isso que ele está perguntando. Se a lista não está vazia, isso aqui é a mesma coisa de eu colocar isso, né? Colocar um igual a zero. É a mesma coisa se a lista vazia é igual a false, ou seja, se ela possui um elemento. Mas eu vou deixar com esse ponto de exclamação para ficar um pouquinho mais semântico. Ou seja, se a lista não está vazia, ela possui elementos. Então, a lista possui elementos. A primeira coisa que eu vou fazer é um nó P aqui apontar para o início. Tá? Então, vou fazer aqui um nó P apontar para o início da lista. Agora eu tenho que verificar se o início, né, é o elemento que eu quero. Eu poderia fazer isso de duas maneiras. Ou fazer Linício, né, igual Linício vol, na verdade, né? Se o valor que eu quero remover é igual ao valor que eu passei, tá? Então, ó, Linício aqui é esse ponteiro azul e eu estou checando esse campo aqui, ó, esse campo vol aqui, eu estou checando ele. Se esse valor 10 é o valor que eu quero remover, tá? Esse é o valor passado para a função. Se for isso, beleza, caímos no caso 1. Tá? Eu poderia perguntar isso com um nó P também. Eu poderia colocar o P, porque o P está apontando para o início nesse começo. Tá? Mas eu não vou colocar isso não. Então vamos colocar aqui, ó, caso 1. O nó a ser removido é a cabeça da lista. É o início da lista, beleza? Então vamos pensar aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente achou. Então, olha, na hora de eu remover isso, como que vai ficar meu encadeamento? Eu vou ter que fazer com que o meu início aponte para cá, certo? Ó, tem que atualizar meu ponteiro de início, porque esse nó aqui não vai existir mais. E eu vou ter que consertar esse ponteirinho aqui, né? Porque se eu não consertar, esse ponteiro vai estar apontando para uma região que não vai existir. Então, eu vou ter que fazer esse ponteiro aqui, ó, o anterior desse nó, do nó 2, apontar para null, né? Não vai existir mais isso. Para daí, então, eu fazer o free, né? Eu remover
esse nó aqui, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, como que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, ó, L início, na verdade, vai ser igual a L início próximo elemento do início. Então, note que nesse momento, o que eu estou fazendo? L início aqui vai ser igual a L início próximo, então eu estou mandando ele apontar para esse ponteiro aqui, então eu estou fazendo isso. Agora, o meu L início está atualizado, certo? Já está atualizado. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, o meu novo início é esse nó, eu tenho que fazer o anterior, né? Esse ponteiro aqui, essa caixinha, né? Esse ponteiro desse nó 2 apontar para null. Se o meu início está apontando para ele, eu faço o quê? L início anterior aponte para null. Certo? Por fim, eu tenho que apagar esse nó aqui. Então, eu vou dar um free nesse nó. Esse nó está sendo apontado por quem? Está sendo apontado por P. Então, eu posso fazer aqui, ó, um free no P. Tá? Beleza? Aqui, na verdade, faltou um igual, né? Dois iguais para comparar um valor. Então, pessoal, a gente acabou de remover o nó que está na cabeça da lista. Ó. Então, tem aqui os passos, L início, tá? Como a gente fez, depois o L anterior aqui, né? E, por fim, a gente dá um free no P. Note que a gente nem precisava desse nó P inicialmente, tá? O que eu poderia fazer aqui sem usar esse nó P? Suponha que esse nó P não exista, tá? Suponha que esse nó P aqui não existisse. A gente pode fazer de uma outra maneira. Ó. Esse nó P não existe. Eu verifiquei se o início é igual, o início é. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente poderia apontar esse camarada para cá. Beleza? Então, atualizamos o início. A gente ainda consegue chegar nesse nó 10 aqui através desse ponteiro. Só que, se eu atualizasse nesse momento o ponteiro, esse ponteiro anterior aqui, né, para null, eu não conseguiria mais chegar nesse nó, então ficaria uma região de memória perdida, né? No nosso caso aqui, a gente tem um ponteiro P que está apontando para ele, mas se não existisse esse ponteiro P e eu fizesse essa sequência de passos, né, o que aconteceria? Eu perderia essa referência, né? Eu perderia o endereço para chegar nesse nó, ele não conseguiria dar o free nele. Então, se a gente for ignorar, né, que nós temos um ponteiro P, o que a gente tem que fazer? Atualiza o início. Atualizamos o início para cá. Tá? Então, ficaria L início igual a L início próximo, certo? L início, tem um I. Considere que tem um I aqui, tá? L início próximo. Beleza? Fizemos isso. Agora, a gente pode fazer o seguinte, dar um free no L início anterior, ou seja, o nó anterior do início, que é esse ponteiro aqui. Ó. Então, quando eu fizer um free no L início, está apontando para cá, anterior, eu estou apontando para esse. Então, eu dou um free nesse camarada aqui. Por fim, eu atualizo esse ponteiro, né? Porque se eu não atualizar, ele vai estar apontando para uma região de memória que não existe. Então, eu faço L início. A letra aqui não está legal. L início anterior igual a null. Certo? Com isso, pessoal, a gente consegue atualizar esse ponteiro para cá. E eu vou fazer dessa maneira. Eu acho essa maneira até mais legal. Então, eu vou apagar esse nó P. Então, L início é igual a L início próximo. A gente dá um free agora no L início anterior. E a gente atualiza o nó inicial. Tá? O nó inicial não, o anterior do nó inicial vai ser null agora. Beleza? Então, nós temos aqui, vamos testar. Então, suponha que eu tenha essa lista, né? 10, 2, 4 e 7. Eu quero remover, então vou imprimir a lista dessa maneira. E eu vou remover agora, ó. Vou até dar um comando puts, que imprime uma string e pula uma linha. Então, remove, né, o valor 10. A gente chama a função aqui, remove o nó dup, passa a lista. Removemos aqui o nó 10. Beleza?
removemos aqui o nó 10. Então, vamos chamar essa função aqui para imprimir, né? De novo, imprimir tudo, para ver se dá certo. Então, vamos lá. Eu vou dar um make clean para limpar nossa biblioteca. Vou dar um make. Ele compilou tudo. Dou um make run, porque a target run está configurada para executar as nossas listas. Então, note aqui, ó, 10, 2, 4 e 7, 7, 4, 2, 10. A nossa lista antes da remoção. Mandei remover o 10, não existe mais 10. Ó, 2, 4 e 7, 7, 4 e 2. A nossa função está removendo na cabeça corretamente. Note que se eu não atualizasse esse valor aqui para o anterior, ele estaria apontando para uma região de memória que não existe. Então, na hora da minha impressão, que espera chegar no null, né? Note que eu não atualizei o anterior, né? Eu não atualizei, fazendo isso, eu não atualizei esse valor. Ele ainda estaria apontando para uma região de memória que não existe mais. Então, se eu fosse imprimir invertido, né? Ele sempre iria para o anterior até chegar null, certo? Ele pararia quando chegasse null. Então, ele não vai parar mais. Provavelmente vai dar um segmentation fall, né? Uma falha de segmentação. Então, vou comentar essa linha aqui, não vou atualizar, só para ver o que acontece. Então, eu vou dar um make clean para limpar tudo. Dou um make. Vamos dar um make run aqui. Ele até imprimiu, né? Meu compilador ele deve ter sido suficiente o bastante, né? Deixa eu ver, make run, será que eu salvei? Eu acho que eu salvei. Meu compilador ele deve ter otimizado e conseguido parar disso aqui. Mas note não, na verdade não. Ó. Ele está apontando para o 10 aqui ainda, né? Note que eu removi o 10, aqui eu comecei certo, e aqui ele está apontando para o 10. Agora vem um comentário legal. Legal que isso aconteceu. Pelo seguinte, pessoal. Uma vez eu expliquei nas aulas anteriores que quando a gente dá um comando free, não significa que essa região de memória, quando eu der um free aqui, não significa que isso aqui não existe mais, né? Significa que essa região de memória, onde contém esse valor 10, contém esse nó, na verdade, ela ainda pode existir. Por quê? O que o sistema operacional faz é o seguinte, quando você dá free numa região de memória, ele tem uma flagzinha lá, né? Suponha que você tem aqui o nosso bloco, né? O nosso nó 10 está aqui, tá? Tem um ponteiro para o próximo e tem um ponteiro para o anterior. Essa é a região de memória desse nó aqui, tá? Esse nó está nessa região de memória. Quando eu dou um free, é como se tivesse aqui uma flagzinha, olha, que ele marca, isso aqui está liberado, ó, essa região aqui está liberada para você utilizar. Então, enquanto eu não... essa região de memória, quando eu dou free, ela tá liberada, né, para qualquer outra parte do programa alocar coisas nela, né, atribuir coisas nela, mas enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não tiver novas alocações, né, novos comandos que o sistema operacional preencha essa região de memória que agora está liberada para uso com outras coisas, ela ainda vai armazenar o valor 10 lá dentro. É por isso que quando eu faço isso, ó, ainda o 10 está aqui. Mesmo eu tendo feito free, o 10 ainda está aqui. Mas note que minha lista, se eu fizer isso, ela está inconsistente, porque eu apaguei o nó 10. Então, por isso, esse é mais um caso que a gente tem que atualizar esse ponteiro aqui para deixar a nossa lista consistente. Eu não quero acessar coisas que não existem ou uma região de memória que pode ter elementos antigos ou pode ter valores lá que não faça sentido para mim. Por isso que eu tenho que fazer dessa maneira aqui. Legal que esse caso tenha acontecido. Então, vou dar um make novamente e vamos rodar. Deixa eu dar um make clean, na verdade. Ó. Porque ó, aqui é um novo problema que aconteceu. Ó. Eu compilei. Novamente é legal que isso tenha acontecido para vocês verem qual o problema disso. Eu compilei aqui o meu programa. Não, desculpa, eu dei um make normal aqui que compilou apenas o arquivo lista dup aqui, tá? Ele apenas compilou o lista dup, que foi o arquivo que eu mexi. Por quê? Eu descomentei essa lista, então ele verificou, opa, existe esse arquivo lista.o, né? Listadup.o, existe aqui dentro dessa pasta BJ, mas o arquivo listadup.c foi alterado, então ele recompila. Mas note que o meu programa teste listadup, ele não foi recompilado aqui. Por quê? Ele não foi alterado. Ele já existe, não foi alterado o programa, ele continua, ele não foi recompilado.
Ou seja, quando eu rodar o make run, ele está rodando o código antigo. E o código antigo, quando ele foi compilado, ele considerava o listadup.o, né, a nossa biblioteca antiga, que estava comentado essa lista aqui. Tá? Essa lista estava comentada, então o meu arquivo ele estava pegando o valor antigo. Ele já está compilado, não foi recompilado, estava pegando o valor antigo. Então, a gente tem dois casos que a gente pode seguir aqui. A gente pode sempre dar um make clean, tá? A gente pode dar sempre um make clean aqui. Só que o make clean, ele apaga tanto os arquivos compilados aqui, quanto o bin, certo? E depois eu dou um make normal. Só que aí ele vai recompilar todos os meus arquivos .o. Tá? Então, o que eu posso fazer? Na verdade, eu vou mexer no meu Makefile. Eu tenho algumas opções que eu posso fazer aqui. Ó. Note que eu vou dar um make clean, vou rodar o comando make. Ele compilou toda a biblioteca, né, todos os arquivos, né, gerou os arquivos .o. Ele aqui, na verdade, ele empacotou num arquivo na nossa biblioteca de fato, que é o libed.a, e depois ele compilou os nossos programas, tá? Os programas que a gente passou no Makefile, que são esses dois aqui. Se eu chamar de novo make, note que ele vai tentar compilar os pontos C, né, da nossa biblioteca, mas ele vai ver que já existem os arquivos .o e que as dependências dele, né, os arquivos .c e .h, não foram alterados, então eles não copiam. De igual maneira, ele faz isso para os programas. Ele vai verificar, opa, existem os programas, né, e o arquivo source code dos programas não foram alterados. Tá? Esse camarada que a gente quer sempre recompilar. Só que ele sempre está chamando aqui o arquivo AR, né? Que é o arquivo de compactação dos meus .os, né? O arquivo que gera a biblioteca estática aqui, nosso libed.a. O que eu posso fazer é o seguinte, pessoal. Toda vez que eu gerar isso, ele vai recompilar, ele vai gerar um novo arquivo para cá. Eu posso adicionar aqui uma dependência nova, né? Na hora que eu for compilar algum programa, ele vai verificar se existe esse arquivo .c dele, então se existir, ele vai compilar, e se esse arquivo aqui, o binário, já existir e o arquivo da dependência, né, tivesse sido alterado, ele vai e chama essa função aqui embaixo, tá? Como a gente viu nos vídeos passados. Eu posso criar uma nova dependência, tá? Posso passar o lib aqui, ó, o libed.a. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Ó, eu passei uma nova dependência. Então, ele vai verificar, opa, esse arquivo aqui, lista dup aqui, ele existe? Não, não existe. Suponha que não existe no começo. Ele vai verificar, existe a dependência teste lista dup.c dentro da pasta apps? Existe. Ele vai verificar, existe essa biblioteca estática aqui, libed.a dentro da pasta lib? A gente espera que ela exista, né? Porque nós queremos compilar a biblioteca primeiro para depois compilar o programa que usa essa biblioteca. Então, se existir tudo isso, ele vai compilar nessa primeira vez. Agora, suponha que esse arquivo binário aqui ele já exista. Aí ele vai verificar, o seu source code foi alterado? Se ele for alterado, ele já chama o comando aqui embaixo. Mas se ele não foi alterado, que é o nosso caso anterior, ele verifica o segundo aqui, ó. Essa dependência, o libed.a, ela foi alterada, né? Toda vez que a gente compilar, chamar o make, ela vai ter sido alterada, porque eu vou gerar um novo arquivo. Então, dessa maneira, toda vez que eu chamar o make all, ele vai chamar o libed, vai compilar todos os os, né, se precisar, e sempre vai gerar um novo arquivo libed, sempre vai sobrescrever um novo arquivo. Depois que eu executar essa regra, ele chama o app. Então, nesse momento, quando a minha regra app for compilar os programas aqui, sempre vai existir um novo arquivo. Então, esse arquivo libed.a sempre vai ser um novo. Então, dessa maneira, sempre a flag aqui vai ser true, né? E esse comando vai ser executado. Então, deixa eu ver se eu não falei bobagem. E na hora, ó, eu dei um make clean, uma coisa que eu vou corrigir é o seguinte. Meu make clean aqui também, eu vou mudar ele. Eu vou colocar a diretiva aqui -rf. O R é de recursivo, então se tivesse alguma pasta ele apagaria. E o F é de fazer remoção sem ter confirmação, tá? Então eu vou colocar essas duas flags aqui. E outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é apagar também o conteúdo da pasta lib, né, que eu esqueci. Então, agora eu dou um make clean aqui. Então, eu apaguei esses três. Agora eu vou compilar o programa.
Então, ele compilou todos os arquivos, né, .c, gerou a nossa biblioteca e compilou os programas para a gente. Se eu executar o make de novo, note que ele gerou um novo arquivo e compilou novamente os programas para a gente. Então, se eu fizer um make aqui, isso aqui também funciona. Então, eu posso fazer disso aqui. Essa é uma maneira, talvez uma maneira um pouquinho confusa, é um comando bem avançado. Então, a gente pode fazer de uma outra maneira. Eu vou apagar essa flag aqui e eu vou criar uma segunda flag de limpeza, que vai ser um clean apps. Então, clean apps vai apagar todos os binários dos programas, todas as nossas aplicações. Então, o que eu vou ter é esse remove-rf, remover todo o conteúdo, né, tudo que tiver dentro da pasta bin. De maneira que, ao chamar a flag make all, né, eu quero chamar ele. Na verdade, eu chamo libed, compilo a biblioteca, eu vou chamar o apps. Aqui dentro de apps, eu vou fazer o seguinte, ó, apague para mim. Chame a target clean apps, aí eu pulo uma linha, né? Botei esse barra porque eu pulei uma linha e compila para meus programas. Então, quando eu for compilar meus programas, eu quero apagá-los, né? Eu quero chamar a minha flag clean apps para apagar todos os programas aqui para mim. Então, vamos ver. Vou dar um make clean para apagar tudo. Vou chamar um make, tá? Note que compilei aqui, né, toda a minha biblioteca, os .os e o AR, então eu chamei aqui a regra libed, que chamou todos esses comandos. Uma vez feito isso, eu chamo a regra app. A regra app, logo de cara, ela chama outra regra, outra target, que é o clean apps, que é esse comando aqui. Note que esse comando está aqui. Por fim, eu vou compilar tanto esse quanto esse e faço essa compilação. Então, deixa eu rodar o make de novo. O make ele chama esse comando A, chama esse comando RM e compila todos os programas para a gente. Agora a gente garante que sempre vai recompilar os nossos binários e não vai ter problema. Então, se eu der um make run, agora, ó, o make run, opa, o make run tá, eu fiz alguma bobagem aqui. O make run tá o código teste lista, na verdade é teste lista dup, né? Deixa eu ver como que tá o ponto C aqui, ó. Eu tô com o anterior, então agora ele vai, eu tô comentado, eu não quero isso, né? Vou dar um make aqui. Se eu executar, ele vai pegar o código errado, então ainda está imprimindo 10, mas agora eu vou atualizar esse código. Então, vou dar um make de novo. Ele compila o meu arquivo lista.dup.c, então agora compilou o arquivo certo, e ele vai recompilar meus programas aqui de maneira que eu vou ter o código da biblioteca atualizado. Se eu der um make run, agora não tem mais o 10. Então, pessoal, nessa aula a gente fez a remoção, né? O primeiro caso da remoção, que é o elemento está na lista, né? Na cabeça da lista, e a gente melhorou o nosso makefile para evitar problemas de compilação, problema de ter que executar códigos antigos, mesmo eu tendo alterado a biblioteca, se eu já se eu já tivesse compilado um código um programa, né, que está no código .c e esse binário, esse programa não foi alterado, ele continua utilizando a biblioteca antiga, a biblioteca desatualizada. Então a gente consertou isso no nosso makefile, tá bom? Vou parar o vídeo por aqui, que já ficou um pouco longo. No próximo vídeo a gente termina a remoção. Então vejo vocês no próximo vídeo.